Graça e paz, meus irmãos e amigos. Shalom Adonai. Mais um dia a qual o Senhor nos abençoa e eu venho trazer uma mensagem para a vida dos irmãos. O Espírito Santo tocou muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra obreiro, o significado de obreiro é operário, trabalhador. O apóstolo Paulo, na segunda carta, e logo no capítulo 2, ele ensina a nós sermos verdadeiros obreiros, obreiros fiéis a Deus, para que nós tenhamos viver debaixo da sã doutrina e que nós tenhamos a pureza cristã, que nós venhamos manejar bem a palavra de Deus e que nós venhamos ser verdadeiros para com Deus. E quando nós chegamos aqui no versículo 15 do capítulo 2, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele disse que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. E que nós não tenhamos que ter vergonha e nós temos que manejar bem a palavra de Deus. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos neste dia é: nós somos obreiros aprovados? As nossas atitudes são dignas de um obreiro aprovado? Irmão, de que adianta nós estarmos dentro da igreja todos os dias, servir a Cristo todos os dias, pregar o Evangelho com certa autoridade? O que adianta manejar bem a palavra, se depois de tudo isso eu vivo falando mal do meu irmão, eu vivo falando mal do ministério do meu irmão? A igreja do irmão é aquilo, a igreja do irmão é aquilo outro, só porque ele não faz parte do meu ministério. Eu vou e dou uma palavra a uma pessoa e não cumpro com aquela palavra, compro e não pago, sou um mal pagador, sou um falador, um falastrão. Que adianta, meu irmão? Em Tiago capítulo 1, versículo 26, diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração, e a sua religião ela é vã. Então, meu irmão, nós temos que ser verdadeiros adoradores e nós temos que andar debaixo da presença de Deus. Que adianta eu ser um cristão que estou na igreja, que sirvo a Cristo, que busco a Cristo dentro da igreja, mas se eu sou um falastrão, se eu vivo falando mal das pessoas, se eu vivo falando mal dos outros nas costas dos irmãos? Não é porque o irmão não está, eu posso falar à vontade. Não, meu irmão. Eu estou envergonhando a Deus. Nós devemos saber que Deus ele nos ensinou a andar em comunhão com os irmãos e a servir a Cristo, como Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz. Quando nós damos a palavra ou fazemos um compromisso, nós devemos cumpri-lo, porque não cumprindo, meu irmão, nós estamos nos envergonhando e envergonhando a Cristo. Então nós temos que entender que quando nós vamos ler ali em Eclesiastes capítulo 4, versículo 5, que Deus fala que quando nós formos fazer um voto nós devemos cumprir, ali está falando para Deus, mas nós também podemos pegar para nós, quando nós fizemos um voto, quando nós damos a nossa palavra, que nós não tardamos a cumprir, meu irmão. Porque se nós não tivermos disposição, não tivermos oportunidade, não tivermos condições de cumprir aquilo que nós estamos falando, é melhor nem falar, é melhor nem fazer. Então, nós temos que aprender a ser verdadeiros adoradores. Eu vejo muitos pregadores, servos do Senhor, pregando a palavra maravilhosamente, mas na hora de cumprir aquilo que ele está pregando, ele não cumpre. Aí ele fala que nós estamos usando a palavra fora de contexto. Aonde, meu irmão? A palavra é uma só, não tem duas palavras. Deus, ele é único, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então nós temos que entender que o Senhor, ele é único, ele é uma trindade, mas é única. Então nós temos que servir a Cristo,
Nós temos que ser fiéis à verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia, meu irmão. Infelizmente, nos dias de hoje, é o que nós estamos vendo. Então, meu irmão, eu quero que nós venhamos entender, e isso serve para mim, como serve para você, e eu estou pegando essa palavra para mim, primeiramente, para que os irmãos também peguem para ti. E como nós estamos vendo, nós temos que ser crentes fiéis a Deus. No capítulo 2, versículo 2 do capítulo 2, diz: o que é de mim, entre minhas testemunhas ouviste. Confia o homem fiel, a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então nós temos que ser idôneos para ensinar as outras pessoas, meu irmão. Porque senão, não adianta eu estar dentro da igreja, servindo a Cristo, mas fazendo tudo ao contrário daquilo que o Senhor nos ensina. Então que nós vamos ser verdadeiros adoradores, que nós vamos parar de falar da vida dos outros, que nós vamos parar de assumir compromisso e não cumprir, que nós vamos parar de não pagar aquilo que nós devemos e parar de dar desculpa muitas das vezes. Ah, meu irmão, a situação está difícil. Meu irmão, está difícil para todo mundo. Não está fácil para ninguém. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Então, se nós não temos condições de cumprir aquilo que nós estamos arcando, então é melhor a gente não fazer, para que nós depois não venhamos nos envergonhar e envergonhar a casa de Deus. E eu quero deixar algumas características de um obreiro aprovado por Deus. Mateus capítulo 27, versículo 22, Mateus 22, versículo 37, eu vou ler alguns, outros não, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas Mateus 22 e 37 diz assim: e Jesus disse: amará a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O obreiro aprovado é aquele que em primeiro lugar ama a Deus e a sua palavra acima de tudo. Saiba que não é ele, mas Cristo em sua própria vida. O segundo, ou vamos colocar assim, o próximo obreiro aprovado, a próxima parte, a característica, o obreiro aprovado, ele entende que foi escolhido, chamado e eleito pelo próprio Deus, de quem recebe o selo das primícias espirituais, quando pela unção do Espírito Santo é através da autoridade do ministério, a qual está subordinado, conscientiza-se de que servir a Deus é batalhar pela defesa do Evangelho, meu irmão. Implica submeter-se, obedecer e fazer com não aquilo que pensamos ou achamos, mas tudo o que é necessário para que nós continuamos a continuação da vitória de Cristo. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se os irmãos quiserem, depois os irmãos pesquisem aí, estudem esses versículos, para que você possa compreender o que é ser um obreiro aprovado por Deus. Um obreiro, ele é um operário qualificado por Deus, que trabalha a serviço do reino. Esse trabalho é contínuo e ele é sem descanso. Não é só dentro da igreja que você tem que trabalhar para Cristo, não, meu irmão. É na rua, é na sua casa, é com a sua família, é com o seu emprego, na sua empresa onde você trabalha, você tem que continuar trabalhando para Cristo. Então, que nós nunca podemos despir do uniforme do trabalho de Cristo. E esse uniforme espiritual, ele é uma ferramenta terrena, meu irmão. É uma vestimenta terrena, onde nós temos que estar vestidos todos os dias com a vestidura de Cristo. E Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 fala sobre isso. O obreiro aprovado é alguém que tem dedicação ao Senhor em todos os aspectos. Não importa, meu irmão, qual é a tua função eclesiástica. Ele será sempre fiel aos mandamentos. Nós devemos ser sempre fiéis ao mandamento. Nós devemos andar em comunhão com Cristo e com os irmãos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 fala sobre comunhão. O obreiro aprovado, meu irmão, ele tem que ter grande zelo pela palavra de Deus e deve servir em espírito e em verdade. E nós vamos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, que fala sobre isso, meu irmão.
Algumas eu vou abrir, outras não, né? Porque senão fica muito longo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. É a palavra de Deus que diz, meu irmão, não sou eu. Então nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. Para que nós sejamos um obreiro aprovados por Deus, nós precisamos, portanto, exercer o seu próprio dom, seja qual for ele, e fazer tudo de bom grado, pois em verdade o faz o Senhor. Romanos capítulo 2, versículos do 6 ao 8. Então, meu irmão, para que nós venhamos ter nesta terra, que nós venhamos viver nessa terra como obreiros fiéis, como obreiros aprovados, nós temos que saber que nós vivemos na terra como semeadores. Nós somos semeadores dessa terra. Nós estamos plantando e nosso plantio ele é diário. Mas para isso nós temos que ser fiéis para com Deus. Como está em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8 e 7 e 8. 8 e 7. Desculpa, meu irmão. Versículo 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Nós estamos nessa terra em busca da vida eterna. Então, para que nós tenhamos que ter consciência que se eu estou servindo a Deus e estou fazendo mal ao meu irmão, falando mal do meu irmão, não cumprindo com as minhas obrigações, não sendo um bom pagador, eu estou sendo um obreiro reprovado por Deus. Porque nós estamos semeando coisas que não são dignas. E quando nós estamos semeando essas coisas, nós estamos colhendo essas coisas. Porque muitas das igrejas estão vazias, meus irmãos. Vai falar que é por causa dos tempos? Não, meu irmão, nós somos culpados disso. Que permitimos coisas que não são dignas a Deus. Quantas igrejas estão permitindo coisas do mundo para não perder fiéis, para não perder obreiros? E o que está acontecendo, meu irmão? A igreja está se esvaziando. Por quê? Porque aqueles que estavam lá pela palavra, quando entram esses que são contra a palavra, que são coisas que querem trazer coisas do mundo para a igreja, eles conseguem arrastar os outros para fora e não trazer outros para dentro. É isso que está acontecendo nas igrejas. O ruim está entrando dentro da igreja e está levando os bons para fora. Porque é muito difícil o que está bom continuar bom no meio de pessoas ruins, meu irmão. Porque o mal, ele vai querer sempre prevalecer em cima do bem. Só que nós temos que andar debaixo da palavra de Deus. Nós temos que ser verdadeiros adoradores para que nós possamos ser obreiros aprovados por Cristo. Então que esta mensagem, meu irmão, ela possa nos fazer refletir e que através disso nós possamos mudar as nossas atitudes para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, para que nós possamos ser obreiros aprovados por Cristo. Amém? Que esta mensagem seja para o irmão, para a sua vida e também para mim. Que Deus abençoe a sua vida. Graça e paz, meu irmão. Deus te abençoe.